Olá galera, estamos aqui novamente no nosso curso de projeto de banco de dados. Na aula de hoje vamos falar sobre consultas especiais ou subconsultas. Seja bem-vindo. Como objetivos, vamos aprender a usar o operador ON e trabalhar as operações de teoria dos conjuntos, operação intersect, união, exception e também falar sobre formatação. A bibliografia utilizada nessa aula está baseada no livro do Silberschatz e do Navati, Sistemas de Banco de Dados. É importante que o profissional que trabalhe com banco de dados aprenda a trabalhar com o modelo conceitual. E o modelo conceitual deve servir de base para as nossas buscas. Então, suponha, por exemplo, que eu quero as disciplinas que o professor Carlos ministra. Então, o modelo conceitual, esse apresentado no desenho, ele vai gerar o seguinte modelo lógico: código de disciplina, nome, ementa, carga, carga horária e código do professor, porque disciplina aponta com uma flecha para professor. Nós já vimos isso em aulas anteriores. E professor tem código do professor, nome, CPF, endereço, bairro, e eu teria ainda a tabela matrícula, que não foi colocada. Então, eu preciso entender esse modelo e a pensar em cima do modelo para fazer essa pesquisa. Vejam que Carlos está em professor, é o nome do professor, está na tabela professores. Disciplina está na tabela disciplina, o nome da disciplina. Então, eu, para fazer essa consulta, tenho que juntar as duas tabelas. Então veja que, fazendo a análise que eu tenho que juntar as duas tabelas, eu posso fazer isso com um join. Então select, disciplina, nome, from, disciplina, essa vírgulazinha aqui é muito perigosa, já falei para vocês, porque isso indica um produto cartesiano. Programadores sem muita experiência usam isso muito displicentemente, comprometendo os seus projetos. Where disciplina, código do professor igual a código do professor and nome igual a Carlos. É uma maneira, não ANSI. A maneira ANSI, a mesma pesquisa, tenho disciplina nome, from, disciplina D, inner join professor F on, código de professor igual a código de professor. Where, professor nome igual a Carlos. Vou obter o mesmo resultado. Podemos fazer isso de uma maneira muito mais eficiente se soubermos trabalhar, fazermos essa consulta utilizando as características de trabalho do SQL. O SQL ele vai empilhando, né? Ele vai colocando para executar as funções mais internas, né? À medida que ele vai as identificando. E então nós podemos usar o operador in, porque ele vai retornando valores. Então veja aqui, se eu quero pegar o Carlos, né? Então olha só, a primeira etapa, eu vou buscar o código do professor Carlos. Vou pegar onde? Vou pegar em professor. Lá em professor eu entro com o nome e vejo o Carlos. Então select código do professor, porque eu preciso do código do professor para poder depois buscar a disciplina, né, que ele está dando, porque disciplina aponta com a flecha para professor, portanto tem o código do professor. Então se eu pegar o código do professor Carlos e ver qual é a disciplina que está correspondendo a esse código, eu consigo identificar a disciplina. Então fiz aqui, select código do professor, from professor, where, nome igual a Carlos. Deu, por exemplo, 121. Então, na segunda etapa, eu vou buscar o nome da disciplina. Select, nome, from, disciplina, where, código do professor, in. Esse in aqui verifica o conjunto. Agora, esse conjunto tem o 121 que eu obtive da primeira função. De maneira que eu posso escrever assim. Select, código do professor, from professor, where, nome igual a Carlos. Vai voltar o código do professor numa variável de trabalho. Então, esse in vai tentar achar esse valor. Então, se eu escrever o comando, vai select, nome, from, disciplina, where, código do professor. É a primeira parte empilhada.
Aí vem a segunda função empilhada, select, código de professor, from professor, where Carlos. Desta maneira, eu faço a minha busca usando o in sem precisar fazer o produto cartesiano. E isso é uma forma muito mais eficiente de se trabalhar. Para melhor entender como funciona essa execução, estamos apresentando o comando na pilha de execução. Os selects são empilhados do mais externo para o mais interno e começa a ser executado pelo mais interno. Então aqui, por exemplo, select código professor, from professor, where nome Carlos. O resultado é guardado numa variável de trabalho e esse select é desempilhado, passando a executar o próximo select. Select o nome, from disciplina, where código professor in na variável de trabalho. Isso vai acontecendo e vai sendo mostrado o resultado final quando se desempilha o último select. Podemos usar essa estrutura de funcionamento para fazer pesquisas encadeadas e desta forma não precisamos fazer o produto cartesiano, tornando o nosso programa mais eficiente. Vamos ilustrar esse funcionamento com uma nova consulta. Suponha que eu quero o nome das disciplinas do aluno João. Antes de sair escrevendo produtos cartesianos e tudo mais, vamos raciocinar, fazer análise sobre o que é desejado. Então, o nome do aluno João está na variável aluno, está na entidade aluno. O nome de disciplina está na entidade disciplina. A única maneira que eu tenho de associar o aluno com a disciplina é através do código do aluno e o código da disciplina, que está na entidade matrícula. Assim, vamos proceder à consulta da seguinte forma. No primeiro passo, eu vou descobrir o código do aluno que se chama João. Então, entrei aqui, achar com o nome João, vou achar o código do aluno. No segundo passo, eu vou verificar as disciplinas que João cursa. Então, eu vou na entidade matrícula e com este código de aluno, vou buscar os códigos de disciplina. E no terceiro passo, com os códigos de disciplina, eu vou buscar o nome de cada disciplina que o aluno cursa. Então, no primeiro passo, eu vou dar um select, código aluno, from aluno, where nome é João. Isso aqui seria o select mais interno. Esse resultado vai ser apresentado para a entidade matrícula no segundo passo. Então, eu vou buscar select, código de disciplina, from matrícula, where, código do aluno foi o encontrado. E isso vai me retornar um conjunto de códigos de disciplina que eu vou fazer no terceiro passo, que é a mais externa. Select, nome de disciplina, where, código de disciplina, in. Então, isso ficaria dessa forma. Eu posso fazer uma consulta sem usar o produto cartesiano, só usando o próprio funcionamento da execução do SQL. A título de ilustração, vamos fazer mais um exemplo. Agora eu quero saber o nome dos alunos que cursam a disciplina de matemática. Eu tenho que olhar para o modelo. Então, o nome dos alunos estão na entidade aluno. O nome da disciplina está na entidade disciplina. Então, eu tenho que verificar qual é a disciplina, qual é o código dela, porque a única maneira de ligar essas duas entidades é através da entidade relacional matrícula. Então, vamos ver. Como primeiro passo, eu vou buscar o código da disciplina para poder entrar na entidade relacional. Então, coloquei o nome, né? Select, código de disciplina, where, nome igual a matemática. No segundo passo, eu vou na entidade matrícula, que é a entidade relacional, e verifico o código dos alunos que estão relacionados com esse código de disciplina. E no terceiro passo, eu vou na entidade aluno
e para cada código de aluno eu escrevo o nome do aluno. Então, vamos ver como é que ficaria. Então, o primeiro passo, que é o primeiro a ser executado e, portanto, é o mais anterior do comando, está escrito aqui: select, código disciplina, from disciplina, where matemática. Isso aqui o resultado vai para uma área de trabalho. Então, eu vou botar o segundo passo: select, código de aluno, from matrícula, where, código disciplina, in, nessa área de trabalho. O resultado desta seleção também vai para uma área de trabalho. E aí vamos para o terceiro passo: select, nome from aluno, código do aluno, in, e aí ele vai me apresentar o nome dos alunos, tá? Então, trabalhar com subconsulta mostra que a gente sabe navegar no modelo. Vamos mostrar mais um exemplo. Quais os alunos do professor João que estudam matemática? Observa que agora eu estou envolvendo o nome do professor na entidade professor, o nome da disciplina na entidade disciplina, o nome dos alunos na entidade aluno. Mas, para poder chegar em aluno, eu tenho que usar a entidade relacional. Portanto, esse tipo de consulta vai me obrigar a navegar por todo o modelo. Então, como primeiro passo, eu vou identificar o professor João. Então, eu vou identificar o código do professor João. Com esse código, no segundo passo, eu vou identificar o código da disciplina matemática com o código do professor João do passo 1. E vou descobrir o código dessas disciplinas. Com o terceiro passo, eu vou com o código dessas disciplinas, está aqui, né? Eu vou buscar o código dos alunos que cursam essa disciplina, com esse código de disciplina. E no quarto passo, eu vou buscar todos os alunos que eu identifiquei. Vamos ver. O primeiro passo é a seleção que eu vou fazer primeiro, portanto é a mais interna. Então, select, código de professor, from professor, where, nome igual a João. O resultado vai para uma área de trabalho, então ele vai ser buscado na outra consulta. Select, código disciplina, from disciplina, where, nome igual a matemática, and, código do professor, in. Então, nesse caso aqui, eu busquei o código da disciplina de matemática para o professor João. Vamos então para o terceiro passo, que é navegar para entidade relacional, buscar os códigos de aluno. Então, vamos lá. Select, código de aluno, from matrícula, where, código disciplina, in, nessa área de trabalho. E isso vai me devolver os códigos de alunos. Com isso, eu vou buscar os nomes. Select, from aluno, where, código de aluno, in, nessa estrutura toda. Tá? Então, é importante saber navegar no modelo. Outras operações de busca importantes são quando eu quero buscar informações que vai me caracterizar conjuntos, e nesse caso eu posso usar todas as operações da teoria dos conjuntos. O SQL me dá isso. Então suponha que eu preciso do nome e CPF endereço de alunos, e também preciso do nome, CPF endereço do professor. Eu não preciso fazer, na verdade eu quero dois conjuntos, um subconjunto lá em alunos e um subconjunto em professor. Então, se eu quero o endereço CPF em nome de alunos e professores, basta juntar esses dois conjuntos. Vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Então, peguei e criei o subconjunto de alunos. Select, nome, CPF, endereço, from alunos, que é o que eu desejo. Crio agora o subconjunto em professores. Select, CPF, endereço, from professores. E eu vou fazer uma união desses dois conjuntos. Então, o comando do SQL para isso é o union. Então, o comando completo ficaria select, nome, CPF, endereço, from alunos, union, select, nome, CPF, endereço, from professores. Para fazer a união, é importante que saibamos saber cada tipo de dados que estamos tratando. Então, nome, CPF, endereço tem que ter o mesmo tipo de nome, CPF, endereço em professores.
Se o conteúdo é realmente um CPF, um endereço, vai depender dos dados que são colocados e do conhecimento de quem está fazendo o programa. O sistema não vai ver se o conteúdo é realmente o nome, ele vê pelo tipo de campo. Então, deve-se manter os tipos de campos compatíveis para fazer a união. Outra situação é quando eu quero fazer a interseção. Eu quero pegar elementos de dois conjuntos e verificar os elementos comuns. Então tem aqui, qual o nome, endereço e CPF dos professores que também são alunos. Então eu quero saber, na entidade aluno e na entidade professor, quem é comum nessa situação. Então, novamente eu repito, eu vou fazer a operação de interseção, mas os campos têm que ser compatíveis. Se nome é char, o nome em professor é char. Se CPF é int, o em professor também tem que ser imp. O sistema não verifica o conteúdo, apenas faz a operação. Então vamos ver como é que seria a operação de interseção neste caso. Eu devo buscar o conjunto que eu quero na entidade professor, o conjunto que eu quero na entidade aluno e verificar os campos comuns, que seria a interseção, né, dos dois conjuntos. Então, por motivos didáticos, estou fazendo separadamente. Select nome, endereço, CPF from alunos. Select nome, endereço from professores. E depois eu estou juntando aqui embaixo, ó, select nome, endereço, CPF from aluno, intersect, que é o comando, select nome and CPF from professores. Ele vai vai apresentar apenas linhas ou tuplas que sejam comuns a aluno e professor. Também podemos fazer a operação de diferença entre dois conjuntos. Então, por exemplo, qual o nome CPF endereço de quem é só aluno, ou seja, não está no subconjunto tirado de professores, aluno menos professores. Vamos ver o comando. Então, da mesma forma, eu fiz select nome, endereço, CPF from alunos, por motivos didáticos, select nome, endereço, CPF from professores. Eu vou ter dois subconjuntos. Se eu quero apenas os alunos que não sejam professores, eu vou escrever o comando da seguinte maneira: select nome, endereço, CPF from professores, except select endereço, CPF from alunos. Muitos sistemas também usam a palavra minus neste comando. Nós temos ainda uma função que é só para formatar. Na realidade, em outras aulas, eu já apresentei dentro do select o comando tuchar, abre parênteses, nome da variável, vírgula, uma máscara, né? Mas existe também, fazendo a mesma função de formatação de uma variável, o comando format, que a sintaxe é essa apresentada aí, format, qual é a variável e o número de casas decimais. Então vamos ver um exemplo. Então, suponha que vocês fizeram select com desconto de produto, as produto, ou seja, o título, preço, as preço, falta um aspazinho ali em produto. E preço do produto vezes 0,9 seria um produto com desconto, as desconto, faltou uma aspinha também aí, tá? From produto. Então ficaria assim, se eu quisesse formatar, observa que dessa única primeira vez, eu tenho o resultado com 3 casas decimais, 2 casas decimais e até uma casa decimal. Então, se eu quero manter todo mundo com 2 casas decimais, eu posso usar o tuchar ou esse comando format. Então está aqui, ó, select desk produto as preço, format preço do produto, 0,09,2, vai apresentar com 2 casas decimais e com título de desconto, como mostrado aí na transparência. Com isto chegamos ao final desta aula. Vocês devem baixar o material cujo link está na descrição do vídeo, que contém a teoria de apoio e também exercícios. Se você gostou desta aula, dê o seu like, recomende para os seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima aula.